Estamos de volta com o programa Igreja Hoje, conversando sobre a campanha da Fraternidade 2023, uma campanha profética, uma campanha que tem muito a nos tocar, sensibilizar, nos motivar para um problema seríssimo, um problema que parece invisível, como eu disse no primeiro bloco, mas está aí, o problema da fome. Às vezes, nós, dentro de nossas casas, não saímos, não vamos às periferias ou não observamos as ruas. A gente não tem uma dimensão precisa do que está ocorrendo, de que muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade, passando fome sem o que comer. E um típico exemplo disso é a população em situação de rua. O texto base traz dados assim muitíssimos interessantes a respeito disso para a gente refletir, pensar, discutir, propor, pensar propostas. O texto base, fazendo uma comparação de 2012 até 2020, embora lá se diga que não haja pesquisas mais avançadas, mas o IPEA, fazendo pesquisas de 2012 a 2020, a população em situação de rua subiu mais de 140%. De 95 mil passou para mais de 221 mil. E nós ainda achamos que esses dados são defasados, porque esses dados só pegou o iniciozinho da pandemia, 2020. Não pegou, digamos assim, o tempo mais crítico da pandemia. Então nós estamos aqui discutindo questões, as causas da fome, e entre essas causas o texto base cita a estrutura fundiária do Brasil. A nossa estrutura fundiária é uma estrutura de latifúndio, então a nossa distribuição de terra não foi propícia às famílias de pequenos agricultores. As nossas terras estão concentradas na mão do grande latifúndio, de grandes empresas, de grandes bancos. Então nós necessitaríamos de uma reforma agrária urgente no Brasil, mas isso é uma questão espinhosa, difícil. Mas o Brasil, se quer enfrentar a fome, a médio e longo prazo, não poderá se esquivar de fazer uma verdadeira reforma agrária para assegurar, de redistribuir a terra com famílias que produzam. Além de outras coisas que vocês gostariam de destacar das causas da fome, das correlações, né? A Rita até havia começado a falar de algumas correlações, né? Quando a gente vai estudando e conhecendo, eu falo que chega a ser assustador, né? Como que nós iríamos fazer essa correlação tão triste da fome e a falta de moradia, né? Quando a gente vê essa questão de mais de 221 mil irmãos em situação de rua, porque querendo ou não, eles são nossos irmãos em Cristo. São pessoas, são seres humanos feitos em imagem e semelhança de Deus e que precisa ser visível, porque essa é a população invisível da sociedade. Então, quando fala, né, são as pessoas que muitas vezes a sociedade não quer enxergar, porque atrapalham até a beleza da cidade, né? Incomodam, né? Então aqui fala, no Brasil chama-se de uma arquitetura hostil, né? Porque aí tem os artifícios arquitetônicos para impedir a permanência dos pobres, dos moradores de rua. Então, assim, quando a gente percebe, quando o padre Júlio Lancelotti foi tirar aqueles fincos de cimento onde a população dormia, né? Quando Dom Arnes teve que dormir na rua com as crianças, porque elas queriam ser tiradas debaixo do viaduto. Gente, se ali é o lugar que ele tem para morar, tem que ter respeito por aquele lugar, né? Aí vem falando aqui, isso tudo vem a consequência da fome, né? Então vem o desequilíbrio, vem a desestrutura, aí acontecem as violências, né? E outra coisa que traz, né, até mesmo essa questão dessas as doenças crônicas que vai acontecendo. A pessoa está ficando com fome, a pessoa vai ficando desnutrida. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí com os nossos irmãos indígenas e Yanomamis. Quantas pessoas estão morrendo por causa de desidratação, falta de alimento, as pessoas estão na pele e osso.
Isso aí eu lembro que eu acho que eu estava adolescente, criança, eu via isso, apareceu pra gente lá na Etiópia. Então era coisa que a gente jamais achou que ia ver aqui, né, no nosso meio. E assim, e esse caso da fome, da desnutrição, ataca muito as crianças, né, os idosos, as gestantes, né. Então eu vejo que a campanha ela veio para mexer com as estruturas, tá? E não adianta fingir que isso não está acontecendo. E quando eu nego isso a um irmão, você pode ter certeza que você está negando e renegando a sua filiação com Deus, porque ele é irmão, né? E tem uma perversidade muito grande. Quando a gente vai estudar os dados desta campanha da fraternidade, a gente que tem um pouquinho de sensibilidade humana, eu não vou dizer que seja sensível, não, tem um pouquinho, fica estarrecido com o que nós nos deparamos. Mas já dizia um grande sábio, né, que se não houvesse entre os oprimidos alguém que defendesse a ideia dos opressores, eles não teriam resultado na sua empreitada. Então a campanha da fraternidade, ela enfrenta essas calúnias, é porque ela coloca o dedo na ferida aonde muitos gostariam que ficasse escondido. A campanha da fraternidade é para nós cristãos católicos no Brasil uma grande tocha de luz naquela ferida aonde a maioria das pessoas querem esconder. E nós, como cristãos e seguidores de Jesus Cristo, nós não podemos nos deixar abater e fazer de conta que não existe. Porque quem tem a sua casa, tem a sua dignidade e que os seus filhos estudam em escolas, a sua necessidade básica sendo ela assistida, você não pode fechar os olhos para aqueles que não têm. E se tem aqueles que não têm, existe um motivo para não ter, que é a exploração, que é a usurpação de determinados recursos, que expulsar essas pessoas dos seus lugares para que elas não fossem vistas, né? E querendo olhar aqui uma palavra do Papa, que o texto traz para nós, ele diz assim: atrevo-me a dizer que o futuro da humanidade está em grande medida em vossas mãos, na vossa capacidade de vos organizar e promover alternativas criativas na busca diária dos 3 T's, que é de terra, teto e trabalho. Então o Papa Francisco, ele exorta a todos nós católicos do mundo inteiro que nós tenhamos uma criatividade, que nós busquemos alternativas, né? Cada um de nós naquilo que lhe compete dentro da sociedade, para que esses absurdos que nós dioturnamente apreciamos nas nossas vias das nossas cidades, que isso não exista mais. Que essas arquiteturas hostis, como disse a nossa irmã Rita, isso seja banido. E será banido porque as pessoas terão uma condição de poder viver com dignidade. E assim, essas arquiteturas, elas não terão sentido, né? Porque é uma afronta, é um tapa na cara do cristão, quando você tira de quem não tem a possibilidade de esconder da chuva e do sol, a possibilidade de ter uma alimentação digna. O mínimo, né? Então, quer dizer, eu fico assim, estarrecido quando a gente vê essas barbaridades e a gente não consegue ficar indignado com essa questão. Mas Betinho, né, em 1990, ele já deixava claro, né, a questão da fome é questão política, políticas públicas. Aí vem da nossa consciência de votar em quem tem na política aquilo que o Papa Francisco está falando com a gente, já tem 10 anos que ele está com a gente. A política é o lugar maior da caridade. Enquanto tiver uma pessoa com fome, a caridade não está sendo feita. E aqui o Betinho, ele coloca, a alma da fome é política, né? E o Josué de Castro, na época que o Betinho trouxe isso pra gente, ele falou, a conspiração do silêncio em torno da fome. Ninguém quer ouvir falar que tem alguém com fome, porque isso mexe com o seu armário.
Aí quando a gente reza o pão nosso de cada dia nos dai hoje, fecha seus armários, porque ali tem pão para 10, 20, 30, 40, 50 dias. Então, assim, eu falo assim, quanto menos renda a pessoa tem, mais fome a pessoa vai ter. Então, aí às vezes as pessoas não entendem o que é esse desequilíbrio na fome. Tem fome pequena, média, grande e altíssima, né? Igual assim, se às vezes você recebe uma vez no mês, o seu salário, você tem que esperar você receber para comprar, para nutrir a sua casa. Se você não tem naquele dia, você pode saber que até você receber, você vai ter restrição alimentar. E isso está em todas as pesquisas. Então, às vezes é isso também que as pessoas não entendem, né? Por isso que tem vários graus. Por isso que às vezes a pesquisa tem várias porcentagens. É onde a gente tem que ler, entender e estudar, né? Beleza, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o terceiro bloco do programa Igreja Hoje.